Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com mais Causos Nordestinos. A Matinta Pereira. No sertão de Vargem Grande, as noites eram escuras e silenciosas, exceto quando o vento soprava forte e as corujas piavam alto. Eram essas noites que o povo temia a aparição da Matinta Pereira, uma velha feiticeira que se transformava em pássaro e assombrava as casas, deixando um rastro de medo e incerteza. Dona Benedita, uma velha senhora cheia de histórias, sempre alertava os jovens: não se meta com a Matinta Pereira não. Quem escuta seu assobio à noite deve fazer um pedido e prometer um presente. Mas cuidado, ela sempre volta para cobrar. Seu Zequinha, um homem teimoso e incrédulo, não acreditava nessas histórias. Isso é conversa para assustar menino. Não existe essa tal de Matinta Pereira não, dizia ele com um sorriso de desdém. Uma noite, enquanto Zequinha estava cuidando das galinhas no quintal, ouviu um assobio agudo e estridente que gelou seu sangue. Olhou ao redor, mas não viu nada além da escuridão. "Quem tá aí?" gritou ele, sem obter resposta. De repente viu uma sombra se movendo rápido entre as árvores. Seu coração disparou. Ele sentiu um medo que nunca tinha sentido antes. "Será que é a Matinta Pereira?" pensou, tentando se acalmar. O assobio continuava cada vez mais próximo. Zequinha lembrou das palavras de Dona Benedita e, mesmo incrédulo, decidiu fazer um pedido. "Se for a Matinta Pereira, me deixe em paz e eu prometo que vou te dar um presente", disse ele com voz trêmula. O assobio parou de repente e Zequinha ficou ali, esperando. Sentia um alívio temporário, mas sabia que a lenda dizia que ela voltaria para cobrar o presente prometido. Na manhã seguinte, Zequinha contou sua experiência para o povo do vilarejo. Dona Benedita, ouvindo a história, balançou a cabeça e disse: "Eu avisei, Zequinha. Agora você tem que cumprir sua promessa, senão coisa ruim acontece." Zequinha, ainda cético, decidiu deixar um presente na beira da mata. Um punhado de fumo, que dizia ser o que a Matinta Pereira mais gostava. Colocou o fumo num cesto e deixou ali, esperando que a lenda fosse apenas isso, uma lenda. Mas naquela noite, o assobio voltou, mais forte e mais próximo. Zequinha saiu de casa e viu a figura de uma velha corcunda, com olhos brilhando no escuro. Era a Matinta Pereira, em sua forma humana. "Você prometeu, Zequinha. Cadê meu presente?" disse ela, com a voz rouca e ameaçadora. "Deixei o fumo na beira da mata, como prometi", respondeu ele, tremendo de medo. A Matinta Pereira sorriu de forma sinistra. "Muito bem, mas lembre-se, Zequinha, sempre que ouvir meu assobio, me faça um pedido e cumpra sua promessa. Senão, eu volto e levo sua alma." Com isso, ela desapareceu na escuridão, deixando Zequinha abalado e assustado. Desde aquele dia, ele passou a respeitar as histórias e temeu o assobio da Matinta Pereira. O povo de Vargem Grande nunca mais duvidou da lenda, e sempre que ouviam o assobio, faziam seus pedidos e deixavam presentes. Afinal, ninguém queria enfrentar a ira da Matinta Pereira. O Pai da Mata. Na pequena vila de Santa Luzia do Norte, todo mundo sabia que antes de entrar na mata, era preciso pedir licença ao Pai da Mata, um espírito guardião das florestas. O velho José, o caçador mais experiente da região, sempre ensinava: antes de pôr os pés na mata, reze e peça licença. O Pai da Mata protege quem respeita, mas castiga quem é atrevido. Zé Raimundo, um rapaz jovem cheio de coragem, nunca deu muita atenção a essas histórias. "Isso é coisa de gente velha e supersticiosa. Eu entro na mata quando quiser, sem precisar pedir nada para ninguém",
dizia ele, com a cabeça cheia de bravura. Certa vez, Zé Raimundo resolveu ir caçar na mata sozinho. Pegou sua espingarda e entrou sem fazer nenhuma prece. Caminhou por horas sem encontrar nada além do silêncio e sombras. A mata parecia mais densa e escura do que o normal, e um vento frio soprava entre as árvores. De repente, ouviu um barulho estranho, como se algo estivesse se movendo rapidamente entre os arbustos. Zé Raimundo, com a espingarda pronta, tentou seguir o som. Mas quanto mais andava, mais perdido se sentia. A mata parecia se fechar ao redor dele, e o medo começou a tomar conta. Isso é bobagem, é só a mata, nada de pai da mata, murmurou ele, tentando se convencer. Mas quando olhou para trás, viu uma figura alta e imponente, com olhos que brilhavam como brasa. Era o pai da mata, com sua aparência de velho forte, coberto de folhas e raízes. "Quem é você que entra na minha mata sem pedir licença?" perguntou o pai da mata, com a voz profunda e grave. Zé Raimundo tentou responder, mas as palavras não saíam. "Você foi arrogante e desrespeitoso, rapaz. Agora vai aprender a respeitar a natureza e seus guardiões", disse o pai da mata, levantando a mão e apontando para Zé Raimundo. De repente, Zé Raimundo sentiu suas pernas pesarem como chumbo e caiu no chão. Tentou se levantar, mas não conseguiu. O pai da mata se aproximou e colocou a mão sobre a cabeça do rapaz. "Você ficará aqui até aprender a respeitar." Zé Raimundo ficou ali preso, sem conseguir se mover, por horas que pareciam dias. Sentiu fome, sede e medo. Cada som da mata o assustava, e ele começou a rezar pedindo perdão e prometendo nunca mais desrespeitar o pai da mata. Quando finalmente foi libertado, a noite já havia caído. Zé Raimundo, exausto e arrependido, encontrou o caminho de volta para a vila. Chegando lá, foi direto à casa do velho José e contou tudo o que havia acontecido. "O pai da mata te deu uma lição, Zé Raimundo. Agora você sabe que a mata deve ser respeitada", disse o velho caçador com um olhar sério. Desde aquele dia, Zé Raimundo sempre pedia licença antes de entrar na mata e passou a contar sua história para todos os jovens da vila, para que ninguém mais enfrentasse a ira do pai da mata. A vila de Santa Luzia do Norte aprendeu a lição, e desde então todos respeitam a natureza e seus guardiões. Afinal, quem não respeita a mata enfrenta suas consequências. O Boto. Seu João e Dona Maria eram de um vilarejo pequeno no sertão do Nordeste, mas decidiram tentar a sorte no Amazonas, onde diziam que a terra era fértil e o trabalho mais abundante. Levaram consigo a filha Aninha, uma moça bonita e sonhadora, com olhos cheios de esperança. Depois de uma longa jornada, chegaram às margens do grande rio Amazonas. Seu João conseguiu trabalho numa fazenda, enquanto Dona Maria e Aninha se dedicavam aos afazeres de casa e à roça. A vida era dura, mas aos poucos se acostumaram com a nova terra. Certa noite, durante uma festa na comunidade ribeirinha, Aninha chamou a atenção de todos com sua beleza e simpatia. Entre os convidados estava um rapaz bonito, com um sorriso encantador e olhos brilhantes. Ele se aproximou de Aninha e a convidou para dançar. "Moça, posso ter a honra desta dança?" perguntou ele com uma voz suave e cativante. Aninha, encantada, aceitou. O rapaz, que se apresentou como Antônio e parecia conhecê-la de longa data. Dona Maria, observando de longe, sentiu um arrepio e sussurrou para seu João: "João, você viu aquele rapaz? Tem algo diferente nele." Seu João, meio desconfiado, balançou a cabeça. "Deixa a menina aproveitar, Maria. É só uma dança." Mas a preocupação de Dona Maria não era à toa. Naquela noite, ao voltar para casa, Aninha estava estranhamente calada e pensativa. Nos dias que se seguiram, ela parecia estar sempre esperando algo.
olhando para o rio com um olhar distante. Numa manhã, enquanto seu João estava no trabalho e Dona Maria cuidava da roça, Aninha desapareceu. Procuraram por ela por toda parte, mas não a encontraram. Desesperados, foram até a beira do rio, onde Dona Maria encontrou um velho pescador conhecido por suas histórias e sabedoria. Seu Chico, pelo amor de Deus, o senhor viu minha filha? Perguntou ela com olhos cheios de lágrimas. Seu Chico olhou para o rio e depois para Dona Maria. Dona Maria, acho que a moça foi encantada pelo boto. Ele aparece em forma de homem bonito, encanta as moças e as leva para o fundo do rio. Já vi isso acontecer antes. Dona Maria caiu em prantos enquanto seu João tentava consolar a esposa. Mas Chico, tem jeito de trazê-la de volta? Perguntou ele desesperado. Tem sim, seu João. Vocês têm que deixar uma oferenda na beira do rio e pedir ao boto para liberar a moça, explicou o pescador. Naquela noite, sob a orientação de seu Chico, Dona Maria e seu João deixaram oferendas na margem do rio, flores, frutas e uma cachaça da boa. Rezaram e pediram ao boto que trouxesse Aninha de volta. No dia seguinte, ao amanhecer, Aninha foi encontrada desmaiada na beira do rio. Quando acordou, não lembrava de nada do que havia acontecido. Apenas sentiu uma profunda tristeza e um vazio no coração. Dona Maria a abraçou com força, agradecendo aos céus pelo retorno da filha. Nunca mais você vai para a festa sozinha, minha filha. Esse lugar é bonito, mas tem seus perigos, disse ela com o coração ainda apertado. Aninha, ainda confusa, prometeu seguir o conselho da mãe. E assim a família aprendeu a temer as lendas e mistérios do Amazonas, sabendo que, por mais encantador que fosse aquele lugar, era preciso ter cuidado com os segredos que o rio guardava. A mula sem cabeça. No vilarejo de São Miguel das Veredas, a chegada do novo padre foi um acontecimento que mexeu com todos. Padre Antônio era jovem, bonito e carismático, atraindo a atenção de toda a comunidade. As missas ficaram lotadas e todos queriam ouvir suas palavras e ver seu sorriso encantador. Entre os fiéis estava Maria Helena, filha de seu Joaquim, um fazendeiro severo e respeitado na região. Maria Helena era uma moça faceira e muito bonita, conhecida por sua alegria e espírito livre. Desde a chegada do padre, ela não perdia uma missa sequer, sempre se posicionando na frente, com os olhos brilhando ao ouvir o sermão. Padre Antônio, apesar de suas responsabilidades, não pôde deixar de notar a beleza e o encanto de Maria Helena. Os olhares trocados durante a missa se transformaram em encontros secretos. E o que começou com uma amizade inocente logo se tornou um romance proibido. O coração de Maria Helena batia forte sempre que encontrava o padre nas noites estreladas, às escondidas. Mas aos poucos, ela começou a mudar. Sentia-se cansada, triste e por vezes atormentada por sonhos estranhos e assustadores. Numa noite de lua cheia, enquanto o vilarejo dormia, uma transformação terrível aconteceu. Maria Helena, sem saber como, transformou-se numa mula sem cabeça, soltando fogo pelas ventas. Galopou pela fazenda, destruindo cercas, assustando os animais. O povo, ao ouvir o alvoroço, correu para ver o que estava acontecendo e ficaram horrorizados com a visão. Seu Joaquim, ao reconhecer a mula como sua filha, ficou desesperado e furioso. Isso é obra do padre, ele desgraçou minha menina, gritou ele com os olhos cheios de raiva e dor. Decidido a se vingar, pegou seu rifle e foi à igreja, determinado a fazer justiça com as próprias mãos. Padre Antônio, ao ouvir o barulho e os gritos, saiu para ver o que acontecia e encontrou seu Joaquim à sua porta, apontando o rifle para ele. Você fez isso com a minha filha, acusou Joaquim com voz trêmula de ódio. Seu Joaquim, eu juro que não sabia,
Eu não queria causar mal a ninguém, tentou se defender o padre, mas as palavras não bastavam para acalmar o fazendeiro. Nesse momento, a mula sem cabeça apareceu, galopando em direção à igreja. Padre Antônio, no ato de desespero, ajoelhou-se e começou a rezar fervorosamente, pedindo perdão e proteção divina. A mula parou subitamente e, diante de todos, transformou-se de volta em Maria Helena, caída no chão, exausta e em prantos. Seu Joaquim, vendo a filha recuperada, abaixou o rifle e correu para abraçá-la. "Minha menina, o que aconteceu com você?" perguntou ele com lágrimas nos olhos. Maria Helena, ainda fraca, olhou para o pai e para o padre. "Foi o amor proibido, pai. Fui punida por me envolver com o padre", disse ela com voz fraca. Padre Antônio, profundamente arrependido, decidiu que precisava se afastar para proteger Maria Helena e a comunidade. "Eu irei embora, seu Joaquim. É o melhor para todos", declarou ele com o coração pesado. O vilarejo, ainda chocado com os acontecimentos, viu o padre partir na manhã seguinte. Maria Helena, aos poucos, recuperou-se, mas nunca mais foi a mesma. Seu Joaquim, apesar da raiva inicial, entendeu que o amor, mesmo proibido, era poderoso e perigoso. A história de Maria Helena e Padre Antônio ficou marcada nas memórias do povo de São Miguel das Veredas, como um aviso sobre os perigos do amor proibido e as terríveis consequências de desrespeitar as tradições e crenças do sertão. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Seja membro ou clique no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima com mais Causos Nordestinos.